Meu nome é Nabor João Teixeira. Nasci no dia 17 de agosto de 1951, em Lagoa Mãe Luzia, município de Araranguá. Sou descendente de açoriano, por parte de minha mãe, meus bisavós. Os meus ancestrais eram açorianos, da Ilha do Pico e da Ilha do Faiol, pela parte da mãe. Pela parte de meu pai, também açorianos, da Ilha de São Jorge e da Ilha de São Miguel. Meu pai era João Alcino Teixeira, minha mãe, Delina Ramos Teixeira. Sou casado há 49 anos, tenho 3 filhos. Tá? O nome de um mais velho é Nabor também, Nabor da Silva Teixeira. O nome da minha segunda filha é Gisele. Tá? E o nome da minha terceira filha é Abigail. Fiz o supletivo ali, até a 8ª. Um ano passei, nota boa, bem antes do ano, eu já estava passado. E era rápido. Tá, segundo veio, então quero fazer o segundo grau. Daí fui fazer o segundo grau. Daí eu já tinha 21 anos. Daí o segundo grau era para fazer a primeira, a segunda e a terceira, tudo naquela época era o científico. Tudo num ano só, fazia os 3 anos em um. Da mesma coisa, eu fui bem. Fiz os 3 anos no mesmo ano ali. Faltava um mês para terminar, daí deu hepatite em mim. Daí eu fiquei mal, daí me dispensaram, que eu não podia, era contagioso, não podia misturar, tá? Mandaram eu vir, voltei, mandaram eu para casa. Daí eu vim, morava em Porto Alegre, para casa dos pais. Daí eu fiquei até o fim do ano, nesse meio tempo, daí terminou o ano, né? Daí eu fui atrás para pegar o documento. Eu fui, eu achei umas 5, 6 vezes, lá no colégio de Canoas, acertei tudo. Ele disse, não, é só, vamos fazer uma provinha contigo aí, mas tira fazer. E daí essa pessoa, eu fui 6 vezes, e ela não foi, que era para eu fazer essa provinha para pegar o documento. Daí não peguei. Daí ficou assim. Mas, para mim, quer dizer, eu não tenho diploma, não tenho documento, mas eu sei. E aqui, está aqui, ó, está aqui. Eu fui fazendo curso profissionalizante seguido. Tudo que era curso que aparecia, assim, na época da mudança, da hidráulica, da pneumática, da modernização, eu fazia tudo que era curso, daí eu ia lá para as empresas, e quando lançava aquela máquina e tal, e daí a turma tinha medo de mexer. E eu sempre fui, assim, de muita coragem, para saber, para aprender, entendeu? Então, eles davam o curso de graça mesmo, eu ia lá e aprendia. Então, eu me tornei um grande profissional. E daí eu era requisitado por grandes empresas através do conhecimento que eu tive. Eu não me formei acadêmico, assim, né? Mas eu me formei como profissional. Era mecânico de manutenção de máquinas hidráulicas, pneumáticas e máquinas pesadas. E máquinas modernas dos anos 70, aí, das grandes indústrias. E eu era especializado nisso aí. Era um metalúrgico, mecânico metalúrgico especializado. Eu já li mais de 2.000 livros. E isso começou muito cedo. Quando eu era mecânico, quando eu era aprendiz lá, eu já lia muitos livros. Tá? Livro de sebo, assim, de história. Tudo. E assim, já vem isso, vem na família que meu bisavô, minha avó, eram marinheiros e eram contadores de história. Eles contavam muita história verbal ali. Tá? E eu sempre tive assim, interesse de saber a origem daquilo que ele contava. Então eu sempre procurava, assim, lá em Porto Alegre, sabe, a cidade grande, tem muito tempo, daquilo que a avó falava, o vô, eu ia procurar livro que
que tivesse sobre aquilo. Eu sempre me interessei pela cultura açoriana, porque a minha avó eu contava que eles eram açorianos, tá? Daí eu queria saber. Então eu sempre me interessei de pesquisar a cultura açoriana e falar sobre cultura, que para mim o importante é a cultura. A cultura vai, como é que tu aprende tudo que acontece, né, através da cultura. E lendo sempre assim, um dia eu vou escrever, mas aí, assim, só depois de me aposentar, porque enquanto o homem for aposentado não dá, porque não tenho tempo. Eu acho que, assim, ó, que os leitores, aqueles que leem os meus livros, que gostam de história, digamos, primeiro eles têm que gostar de história. Eles vão gostar porque tem, assim, tem uma ampla, né, visão de cultura. Ele vai se interessar, assim, porque saber da origem da família, a origem da Içara, de coisas interessantes para um concurso, coisa assim. Então, eles lendo o meu livro, eles vão ter conhecimento disso aí. Então, eu gosto sempre muito de escrever sobre história e cultura, né? Que a cultura já é história. Como é que diz? A história da escrita, como eu falei, é para eu gostar de história, eu viajo. Digamos assim, eu sou uma pessoa que, fisicamente eu andei pouco, mas eu conheço o mundo todo. Te digo perfeitamente. Os açorianos, quando eles vieram para o Brasil, em 1747, tá? Daí eles chegaram primeiro na ilha de Santa Catarina, em Desterro, onde é hoje a Enseada de Brito, igreja de Nossa Senhora Conceição de Enseada de Brito, que chegaram na Palminéria. Daí chegaram ali, estavam contentes, até queriam ficar ali e tal, mas daí era para eles ir para o Rio Grande do Sul, para povoar o Rio Grande do Sul, porque os espanhóis estavam vindo lá para cá e o governo, o rei de Portugal queria expandir as fronteiras. Tá? Daí mandou um pessoal que veio que veio dos Açores para ir para o Rio Grande do Sul. E os troncos, meus troncos familiares da nossa família, era para ir para o Rio Grande do Sul. Daí eles pegaram o navio, saiu 2 navios para ir para o Rio Grande do Sul. Tá? Já na saída de Florianópolis, tá? Onde é a ilha de naufragados, que se passa lá hoje, tem ali, um dos navios naufragou. Escapou 77 pessoas desse navio que naufragou. Daí passaram para o outro navio e vieram. E os meus familiares, os meus troncos, estavam nesse navio que naufragou e ficou entre os 77 que subiu no outro navio. Vieram até Laguna. Chegando em Laguna, desembarcaram. Daí eles, assim, muito apavorados com aquele pessoal que tinha morrido, tal. E daí o pessoal de Laguna começou a dizer, o mar aqui para o Rio Grande do Sul, daqui para o sul, quanto mais para o sul, pior. O mar é mais bravo. Assustou um pouco. Daí eles já estavam apavorados com aquilo. Tá? Daí eles se reuniram ali e se eles não podiam ir de a pé. Que eles iam de a pé, que não queriam ir de navio. Tá? E o navio já estava muito carregado. Daí o comandante disse que ele ia destacar um oficial, um grupo de marinheiros, para guiar ele, e eles iam seguir de a pé. Daí 54 famílias, 254 famílias, resolveram vir de a pé. Daí eles seguiram de a pé, de Laguna, direito ao Rio Grande. Foram indo. Daí chegando ali na Barra Velha, na Barra do Rio Araranguá, é onde eu conto essa história do Rio Araranguá, não sei se vocês querem filmar aqui. Chegando ali, eles viram que era um lugar muito bom ali para pescar e para morar. Disseram, nós não podemos ficar aqui, os Pereira, esse aí, tá? Daí disseram, a família Pereira, chegaram e conversaram, daí que o oficial disse, aqui ainda não é Rio Grande. Nós estamos próximo de Rio Grande, mas ainda não é Rio Grande. Mas vocês gostaram daqui como aqui é lugar de trânsito? Trânsito, eles queriam dizer que era passagem, que estava sempre gente indo e vindo. Se alguém quiser, se o governo lá querer levar que vocês vá
para lá, vem alguém aqui pegar. E daí eles ficaram por ali, tá? E formaram até hoje ali, daí como foi em 53, em 1753, em 52, Gomes Freire veio medir a terra que o rei estava doando, das Seus Maria. Em 1753, em 52 ele começou. Daí em 53 ele estava já aqui, na barra do rio Araranguá, foi quando deram a Seus Maria para os Pereira ali. 1.000 braças de frente por 3.000 de fundo, que é da barra do rio Araranguá até onde é hoje assim o catavento do Gimo, para quem para se localizar hoje. E passa lá no Capão do Papagaio, lá no Rincão. Era as terras dos Pereira. Tá? Com 3.000 braços de fundo, do mar, com reserva da Marinha, ao Morro da Banduzia. Tá? Que era tudo deles. Terra, daí ficaram, depois foram vendendo, né, as famílias dividindo, e tá? Eles venderam uma parte para os Arcenos lá, tá? Que tem até hoje lá também, que os Pereira que venderam para os Arcenos. Tá? E ficou a história ali dos Pereira, que eles fincaram o pé ali e não saíram. Nas guerras cisplatinas que vinham ali, todo mundo corria das guerras. E os Pereira se escondiam naquelas matas, próxima coisa ali, nunca saíram do lugar que estavam, e sempre ficaram ali. Então, é isso aí. Então, devido à marca que tem a Lagoa e dos açorianos, e porque eu quis escrever isso aqui sobre a Barra do Rio Araranguá. Então, eu vou ler aqui um trecho aqui sobre a Barra do Rio Araranguá. Até o ano 1620, não havia descrição de nada de concreto no sul do Brasil. Desde Laguna até o Rio Grande do Sul, que em consonância com o Tratado de Tordesilhas, 7 de 6 de 1494, era considerado de domínio espanhol. Só no ano de 1680 que Portugal instalou no estuário do Rio da Prata a colônia de Sacramento. Entretanto, para dar suporte e apoio logístico a uma colônia portuguesa em domínio espanhol, seria necessário definir o litoral catarinense como um território português. Todavia, para concluir o projeto de conquista do Brasil meridional, seria necessário formar um marco vivo e palpitante do domínio lusitano. Assim, inversa as bandeiras de apressamento indígena, formam-se as expedições colonizadoras com recursos humanos e suportes para o trabalho. Surgiram então as 3 povoações. Desterro, Laguna, está esta última a que mais se destacou no avanço da conquista do Sul. Tem uma comunidade no Canadá, comunidade açoriana, muito grande. Inclusive eu participei de um seminário com eles, com pessoas do Canadá, para formar a diáspora açoriana no planeta, para ter um conselho. Inclusive eu participei para ser desse membro do conselho. Né? Então, assim, era uma revista bem divulgada, essa revista aqui. Essa aqui é a 4ª revista mesmo. Essa aqui até eu passei a ser sócio da revista, porque ela se esgotou em pouquíssimos dias pela história, que eram caminhos antigos. Tá? E daí todo mundo queria saber como eram esses caminhos antigos, que eu contei nessa revista aqui. Tá? Então foi muito interessante, e é uma revista, uma história muito interessante, que eram os primeiros caminhos do Rio Grande do Sul, de Laguna até Sacramento, Maldonado, que os açorianos vieram aqui, queriam essa revista aqui. Eu passei o maior trabalho para conseguir, para dar para o pessoal de Açores, quando veio aqui para fazer a cidade geminada com Sara, né? A Ronda do Rio Araranguá. Eu falei sobre a Ronda do Rio Araranguá. Terceira foi essa aqui. Economia e desenvolvimento na capitania de Santa Catarina.
Foi o meu terceiro trabalho. O trabalho foi esse, eu não sei se já botou, que é dos caminhos antigos, que mais se destacou, e para mim o mais importante trabalho. Tá. Daí em 2011 eu lancei o livro Os Náufragos, com a professora Elza de Mello, livro escrito a 4 mãos. Esse livro, assim, é um livro que tem, assim, ó, ele começou a pesquisa, assim, foi 6 anos de pesquisa, tá, nesse livro aqui. Antes de eu começar aquela revista, eu já estava pesquisando para esse livro aqui, foi lançado em 2011. E conta a história dos açorianos, das primeiras famílias de município de Içara. Tá, aqui não conta todas, tem algumas das primeiras famílias, no qual está inserido a família Melo e a família Pereira, né, e outras famílias que tem assim, porque o livro tem 300 e poucas páginas. Tá? Então, e a minha parte é a parte que fala da história de Laguna, que começa lá em 1725 a contar ano por ano quem foram os governantes, quem passou por lá, e contando a história de Laguna. Tá? Então foi escrita a 4 mãos, né? Eu e a Elza tem uma parte, eu tenho uma outra aqui, mas a minha parte que eu resumi fazer, sim, sozinho, era contando a história e a data. Tem muita gente que sabe, eu quero saber isso aqui, não sabe a data, não sabe quando é que fui. E aqui nesse livro tem tudo. Então, para mim é gratificante quando as pessoas vêm pedir o livro para ler, o empresário, que vai ter um concurso, que querem fazer um concurso e tem muitas coisas interessantes de Içara nesse livro. Então, de todos aqui, até aqui, todos os concursos que tiveram na Içara, muitas pessoas vieram procurar o livro para saber, devido à data, a história que tinha ali. Então, para mim, eu me sinto prazer, honrado por estar dando a informação para as pessoas que estão vindo e divulgando o livro. Esse livro aqui foi escrito em 2012, tá? Foi o meu terceiro trabalho, 2012. Foi a trajetória açoriana, como eu sempre pesquisava muito sobre os açorianos, tal. Daí uns escritores do Rio Grande do Sul já me conheciam pela revista, pela primeira revista que eu lancei, e eles se interessaram que eu escrevesse junto com ele. Daí eu escrevi a trajetória açoriana que está aqui, e que conta bem a história como foi da trajetória açoriana. Desde que eles saíram dos Açores, por que eles saíram, tá? Então, ele conta, tem começo, meio e fim, tá? Por que eles foram parar nos Açores, tá? Que meio lá, todo mundo diz que é açoriano, mas é uma, como é que se diz, uma miscigenação de raças, tem árabes, tem alemães, tem italianos, tem, né? É uma miscigenação, que na Inquisição foram tudo para lá. Ao todo são 17 trabalhos, tá? E esse é o último na revista 10ª Ilha, tá? Esse aqui é a história de Jerônimo de Ornelas. Para um jovem escritor, eu dizia que tem que ler bastante. Que o que vai influenciar ele para ele gostar, ele tem que gostar da leitura primeiro. Gostar da leitura. Se ele ler bastante e gostar da leitura, ele vai ser um bom escritor. E para ter, assim, para o mundo de hoje, a juventude de hoje, ter que contar o que eles passaram. Por exemplo, os anos, a década de 2020, né, no século XXI, tá? O que é que eles sabem contar da história deles, o que é que eles têm para contar, para descrever, tá? Para deixar para alguém que daqui tem, né, vai ter uma história assim, o que é que eles vão contar. Mas assim, a minha fonte ali, o Darcy Ribeiro, ele levou 30 anos para escrever O Povo Brasileiro, e muito pouca gente lê O Povo Brasileiro. E para mim é um dos melhores livros do planeta, não só do que achei. O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Ele levou 30 anos para fazer esse livro.
Conta a história dos índios. Então, quem quer conhecer uma história, assim, para começar, assim, eu vou ler O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Tá? Que ele já vai se sentir uma pessoa diferente depois de ler esse livro. A Ayla foi que deu, assim, aquela importância acadêmica, né? Que deu aquela importância acadêmica com pessoas, professores, mestrados, com professores com doutorado, em que deu aquela ajuda acadêmica de que me deu mais conhecimento naquilo, na fala, né, para divulgar e até para assim, para ser inserido nas escolas. Tá? Aquelas pessoas também, a Ayla ajudou muito nisso aqui. Eu dizia que foi um cara feliz, um guri que veio da roça, filho de agricultores, começou a trabalhar aos 8 anos de idade, já com afinco, com determinação no trabalho. Eu nunca deixei para amanhã, eu fiz. Com dinheiro ou sem dinheiro, mas eu fazia, eu encarava as coisas. Então eu não me arrependo de nada que fiz. Então eu fui um cara feliz, fiz tudo o que eu quis fazer.